Davi escreve o Salmo primeiro, que é o Salmo do conselho. Bem-aventurado é o quê? O varão que não anda seguindo o conselho do ímpio, nem se detém a roda dos encarnecedores. Nem se assenta Dos encarnecedores. mas ama o seu prazer, porque na sua lei. Ele medita de dia e de noite. Assim não são os ímpios, eles são como uma moinha do vento, mas o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio é Salmo de conselho, viu? Salmo da gratidão, Salmo 3. Deitei, Me levantei, dormi acordei, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Quando você está dormindo, Deus está te guardando. Aleluia. Geralmente, quando eu encerro meu sermão, que eu vou orar pelos irmãos, sempre eu oro dizendo que Deus o guarda com a mente para que Satanás não tome de assalto à noite. Por que, pregador? Porque ele é ladrão, ele é salteador. E João escreve 10:10, diz que o ladrão vem senão matar, roubar, destruir. 3 coisas Satanás ele faz: rouba, mata e destrói. Mas o mesmo João escreve dizendo, Jesus falando, através de João: eu vim para que tenha vida. E vida com abundância. E vida com quê? Com abundância. Com abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. dá vida por quem? Pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Então ele é ladrão, ele é salteador. Ele faz isso, ele pega a mente que está de noite, quer tomar mente e assalta. Mas o Salmo de Davi, 34:7, ou é 37:4? Não, 34:7 mesmo. E assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles e o livra. O livra de todo mal. Porque se Deus não guardar, ninguém guarda. E se Deus não proteger, ninguém protege. É, Jesus. Então Davi escreveu muitos salmos. Davi escreveu um salmo muito lindo que eu acho, é o Salmo 15. Quem habitará no teu tabernáculo? Ou quem morará no teu santo monte? Ele disse: os que são limpo e puro de espírito. Por que coração? Porque o coração é o centro das emoções. O coração é o centro das emoções. Então Davi vai escrevendo o salmo, aí ele escreve o Salmo 20. Ele vai escrever o Salmo 20, verso 7. Ele diz: uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós faremos menção em nome do Senhor. Uns se encurvam, se caem, mas nós levantaremos e alvaremos bandeira de vitória. Aleluia! Se Deus não guardar, ninguém guarda. E se Deus não proteger, ninguém protege. Aleluia! Aí Davi vai escrevendo o salmo, ele bom de salmo. Aí ele escreve o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, adversários, inimigos se levantaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército, isso é confiança, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa, glória, eu pedi ao Senhor e habitarei. Ele disse que eu possa morar. Por que morar? Porque aqui é que tem vitória. Esta casa, é nesta casa que tem consolo, é nesta casa que tem vitória. Glória. Aí Davi vai escrevendo salmos, que Davi escreveu muitos salmos. Aí escreve o Salmo 30, o verso 5. O choro dura uma noite. Oi? Pode o quê? Durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Olha para o teu irmão e diz assim: tu chorou hoje. Tu chorou hoje. Mas amanhã tu vai cantar alegria. Mas amanhã tu vai cantar alegria. Não, oh, aleluia!
Mas amanhã tem alegria. tem alegria. Oh, aleluias! Deus falou para o profeta Josafá, para o rei Josafá: e tu, ó rei Josafá, e todos os moradores de Jerusalém, não temais nem vos espanteis, porque amanhã sairei ao encontro e o Senhor será convosco. Aleluia. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Parai está de pé e vede o livramento que o Senhor hoje nos dá. Porque amanhã, oh glória, o amanhã será uma manhã de vitória. Quem crê numa posse da palavra. Aleluia. Aí Davi escreve o Salmo 34. Aí ele do 34 ele escreve o 37 e dá 3 conselhos: confia, descansa e espera. Dá uma tocadinha no teu irmão e diga assim: ó, esse conselho é para nós nessa noite. Esse conselho é para nós essa noite. Confia, fala para ele, confia, espera e descansa. E descansa. 3 conselhos. E ainda ele diz assim: não se indigne por causa dos malfeitores, ou o homem que está prosperando. Aí ele diz que certamente ele disse o Senhor é quem nos dá vitória. Por isso que ele diz: descansa, espera e confia. Pregador, mas esperar é difícil, é verdade. Mas quem espera alcança, quem corre cansa, é o ditado lá fora. E aí Davi escreve o Salmo 40, que é o Salmo da paciência. Mas tem gente agoniada, não tem? Tem gente que olhando a folhinha o ano inteiro: mas Deus, cadê a promessa que tu me fez? Tu não vai cumprir não? Primeiro que Deus não tem amnésia. Segundo que Deus não se esqueceu. Não, Deus disse: pode até uma mãe, diz o profeta Isaías, Aleluia. pode até uma mãe se esquecer do seu filho que tanto amamenta. Mas eu, Senhor, Deus dizendo: eu, Senhor, não me esquecerei de você. Aleluia. Você está na vida de Deus. Aleluia. Aí ele vai escrever no Salmo 40: eu esperei. Com quê? Com paciência Em quem? no Senhor. E ele Respondeu. e fez o quê? Tirou-me do charco horrível de lodo. É, Jesus. Firmou meus pés sobre a rocha e colocou. Essa semana tem vitória para muito crente aqui. Aleluia. Eu creio, papai. Eu vou repetir de novo: essa semana tem muita vitória para Aleluia. crente aqui. Oh, aleluia. Esperar com paciência. Não precisa se desesperar. Fica em paz, fica tranquilo, vai dar certo. O pregador está demorando, nada disso. Vai ficar na paciência de Deus. É difícil? É verdade. Tem gente que dá vontade de chutar o da barraca, chutar o pau da barraca e jogar tudo para cima. Mas Deus nos trouxe como profeta para dizer: tenha paciência. A Bíblia diz, Paulo escrevendo à igreja de Roma, Paulo diz: nós também temos que se gloriar na tribulação, porque a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, porque o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações. Está na tribulação? Dá vontade de abandonar? Dá, mas Deus está dizendo: tenha paciência, fique em paz, que vai dar certo. Nós vai dizendo para tu que vem do culto da família nessa noite: vai dar certo, fique em paz. Aleluia. Então, sendo que Davi que escreveu o livro do Salmo, aí Davi escreve o Salmo 47. Aplaudiu o Senhor com palmas. Aí ele, o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Jeová, quando levanta a voz dele, meu amigo, não tem para ninguém não. A terra quer dizer eu, a terra se derrete. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras que a desolação tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e quebra os carros no fogo. Aquietai!
as nações, eu serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso Deus. Aleluias. Mas o Salmo de número 124, Davi faz uma reflexão. Se o Senhor com letra maiúscula, se não fora o Senhor que estivesse o quê? O nosso inimigo, já teria o quê? Já teria nos engolido vivo. Aí ele diz assim: ora, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teria engolido vivo. Quando Davi se deparou diante de Golias, que Golias usou algumas palavras pejorativas para Davi, que ele chamou Davi e disse: hoje mesmo, ó Golias dizendo, hoje mesmo, o teu corpo, Davi, será comido pelas bestas feras da terra e pelas aves do céu. Davi, menino 16, 17 anos, adolescente. Davi olhou para ele, olhou pela estatura dele, todo amparado, que Golias tinha escudo, lança, capacete, couraça, espada, tudo. Os escudeiros que estavam com ele, Davi sozinho com a funda, um alforje, mais 4 na funda e uma balazinha no badogzinho para derrubar Golias. Davi olhou para ele e disse assim: tu vem a mim, como falou todos os aparatos dele, com espada, com lança, agora eu vou a você em nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Não se preocupe não, o Deus de Israel está do teu lado e o diabo não vai tocar em você não. Então se ora, se o Senhor não estivesse a quem? Ao quê? O inimigo, os inimigos já teríamos engolido. Quando a sua ira acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre o quê? Sobre nós. E as correntes teriam passado sobre a nossa. Então as águas ativas teria passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. E aí, o versículo chave é o versículo 7. A nossa alma estava o quê? A nossa alma escapou como um pássaro de um laço, mais o laço, e nós ia escapar. Você sabe quantos livramentos Deus te deu hoje? Aleluia. Quantos livramentos Deus te deu hoje? Aleluias. Não, pergunta para você sabe quantos livramentos Deus te deu hoje? Sabe quantos livramentos Deus te deu hoje? Livramento que tu não viu, teus olhos humanos não viram, mas os olhos divinos não viram. Aleluia. Tu lá, você te guardou e tu está aqui. Tu está aqui não é porque tu é bonitinho, tu está aqui não é porque tu é bonito, tu está aqui não é porque tu é categórico, não. Tu está aqui porque o laço quebrou hoje e a tua Aleluia. alma, a tua vida, a tua família escapou. Aleluia. Porque 24 horas vem sendo laço. Diabo arma o laço, Deus manda o anjo, corta o laço. Diabo faz uma coisa, Deus envia o anjo para guardar, para proteger, para livrar. Porque o livramento vem da parte do Senhor. Deus é quem guarda, diga, Deus é quem guarda. Deus é quem guarda. Deus é quem livra. Deus é quem livra. E Deus é quem protege. Deus é quem protege. Olha para mim aqui, por favor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vigia quem? A sentinela. Sentinela. Eu morava em São Paulo, vai para cá. Eu tomava conta do culto de Vitória na quinta-feira. Uma congregação mais ou menos do tamanho dessa aqui. Era um culto muito forte.
Tinha uma equipe de pessoas que a gente orava no monte, 2, 3 dias no monte, orando para Deus guardar. E eu saí do monte um dia, eu fiquei 3 dias no monte só bebendo água. 3 dias no monte. E para mim, para o monte, eu passava dentro de uma favela. E essa favela era perigosa. Os caras às vezes não respeitavam nem crente. E um dia eu estava orando mais com um irmão, que hoje é pregador lá em São Paulo. A gente estava com 3 dias de jejum. O culto era quinta, a gente subia segunda, terça, quarta. Quarta à noite, de madrugada, a gente cascava fora para casa, para descansar quinta para o culto. Era o culto da libertação. E eu estava orando com ele, e ele disse assim: Janilson, quando eu estava orando aqui, Deus me mostrou dando livramento à tua família. Tu crê? E claro que eu nem creio, mas nós estamos ligados na mesma fiação. Tudo bem. Quinta-feira foi um culto muito forte, deu sua esposa tremenda naquela igreja. Na sexta-feira eu fui para o culto do ensino, que era o culto do ensino, era na sexta-feira lá na sede da congregada. Sábado era às vezes reunião de obreiro ou culto da escola dominical, que fazia o culto para tirar a oferta, para comprar a lição, dar lição para quem não tinha. E aí no domingo de manhã, escola bíblica, era semana corrida de trabalho. E à noite era culto ou de senhoras, ou era culto de família, ou era culto dos novos convertidos. E neste dia foi um culto de vitória. O pastor mudou, disse: não, vamos fazer a última domingo do mês, nós fazemos um culto de vitória. Só que quem dirigia era ele. E eu saí para ir para a igreja. Sempre no horário é cedo, eu gosto de descer cedo para a igreja. Falei para a mulher: eu vou arrumando as crianças, que eu vou descer mais cedo. Frio, São Paulo, época do junho é meio frio, digo, agasalhar as crianças. Eu descia um becozinho da favela e saía na igreja. Prepara as crianças que eu vou descendo. Desci mais cedo para a igreja. Cheguei lá, já fui para o culto, o pastor já estava lá, tinha um pastor que era um homem de oração. O culto começava às 6, ele chegava às 5 da tarde para orar. E aí, eu ajoelhei junto dele, comecei a orar. E eu senti um remorso dentro de mim. E ficou aquela profecia na mente, que o vaso tinha me entregado no mundo. Janilson, Deus, eu vi Deus dando um livramento à tua família. Saí, desci, cheguei na igreja, oramos. Quando foi com uns 15 minutos mais ou menos, a mulher saiu de casa. A rua era uma rua estreita. E vinha 2 caras pegando racha no carro. Os caras vinham de domingo tomando cachaça, pegando racha. E tinha um muro. E um muro, umas casas e a rua. E embaixo tinha uma espinha dele. E vinha minha mulher e minha criança, minha menina. Adolescentezinha de uns 11, 12 anos mais ou menos. E ela veio de lá para cá e os caras jogou o carro por cima da minha mulher. Pegou, bateu o carro dela, arremessou a minha mulher. A mulher saiu voando no ar. Tinha uma parede grande, um muro grande, até hoje tem lá. Uma parede grande. Se a mulher bate naquela parede, pelo açoite que o carro deu, esbagaçava ela. A menina correu, o outro cara do carro pegou a menina, a mulher que estava no portão viu a menina debaixo do carro, o carro andando e a menina debaixo do carro. E a mulher gritando, a senhora que estava no portão desesperada: para o carro, moço, que a menina está debaixo do carro. A menina rolando debaixo do carro, agarrada na Bíblia, e a rua encheu de gente. E a minha mulher disse que quando o carro pegou, que arremessou ela, que jogou ela na parede grande, que ela ia bater na parede, bateu e arremessou, podia bater na parede, ela gritou: Jesus, eu estou aqui. Quando ela disse: Jesus, eu estou aqui, ela disse que viu uma mão grande e furada, colocou na parede ali, ela bateu, aleluia! Aconteceu, caiu sentada. Segura aí. Caiu sentada. E ela procurou: e Deise, cadê Deise? Quando olhou o carro andando e a menina de baixo, o cara estava alcoolizado, o cara parou o carro lá de baixo. Quando olha, a menina sai de baixo, se limpando. As pessoas falam: você teve alguma coisa, filha? Ela disse: eu não tive nada. O que foi que aconteceu? Ela disse: um homem de branco entrou dentro debaixo do carro e me guardou. Porque quem guarda é o demônio, assim, ó. Quem guarda é Deus, vai.
Municipal, Corpo de Bombeiro, e a minha mulher sentada na calçada. E a menina. Aí o Corpo de Bombeiro chegou e disse: nós recebemos uma chamada aqui de emergência que uma senhora e uma criança de 11 anos foi atropelada. Cadê? Aí a minha mulher estava sentada com a pasta que ela cantava no grupo. Ela disse: a pessoa foi eu. E aí quem mais? A menina e a mulher lá do portão tremendo, já estava tomando água de açúcar. Disse: ô moço, o carro saiu rastreando essa menina do carro. Aquele carro está parado lá na frente. E essa senhora aqui, o carro pegou e ela bateu naquela parede. O cara disse: é o seguinte, nós vamos mobilizar, colocar no Corpo de Bombeiro e vamos levar para Jundiaí, para o hospital lá, para fazer exames e olhar o que foi. Aí ligaram para mim, eu não atendi. Aí o irmão desceu para mim e disse: Janilson, o carro pegou a tua filha, a tua esposa, e o Corpo de Bombeiro levou para Jundiaí. O pastor disse: deixa o irmão dirigir o culto, irmão, e nós vamos lá. Chegamos lá, estava minha esposa e a menina lá sendo atendida por uma equipe de médico. E o médico disse: olha, nós tiramos radiografia da cabeça, tiramos radiografia dos braços, das pernas. A menina, nós fizemos de todo tipo de exame e não constatou. Da sua esposa não quebrou sequer nenhuma unha, nenhum osso se quebrou. Aleluia! Nenhum osso se quebrou. Ele botou, e aí a menina também não teve nada. Pode ir para casa que não teve nada. Aí eu voltei para minha mulher, para a igreja, ainda o culto, ainda teve o culto. Minha mulher foi lá, agradeceu, terminou o culto, a gente foi embora, voltamos a pé, subimos a viela para ir para casa. Quando eu chego em casa, no portão de casa, tá a mulher chorando, da moça chorando. Disse: moço, eu nunca vi um milagre desse não. Eu estou desviada da igreja há 20 anos, mas eu vim aqui só para aceitar Jesus pelo milagre. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim: tem coisas que acontece contigo para beneficiar alguém. Não, profetiza aí, diga assim: tem coisa que acontece contigo para beneficiar alguém. Aleluia! Oh, alevara, xagarábia, alabacantarábia, alobara, xuribicantarábia. Oh, pregador, eu estou no vale. Deus está dizendo que este vale é para beneficiar alguém da tua família. Receba esta palavra profética. Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! A nossa alma estava presa no laço, como um pássaro preso no laço do passarinheiro. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita em quê? No esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, E o que mais? o meu refúgio, a minha fortaleza, E o que mais? e nele confiarei. E nele diz que debaixo de quê? Das potentes mãos. Estarás seguro. E ainda além disso, ele é um escudo e broquel. Quem já criou galinha aqui ou cria galinha? A galinha coloca debaixo da galinha os ovos. 3 semanas para nascer os pindainhos. É isso mesmo? São 21 dias, 3 semanas. Geralmente quando nasce os pintinhos, logo que eles saem, tem alguns pintinhos que é tão ruimzinho para sair que às vezes ele não sai nem do ovo. A gente tem que quebrar os ovos para tirar ele de dentro. Porque ele já sai um pouquinho meio. E sempre no meio dos pintinhos, sempre sai um lerdinho, não tem jeito para não. Sempre sai um meio estalhadozinho. E geralmente quando a mãe sai com os pintinhos, ela sai andando, olhando e vigiando. Você pode olhar, ela está ciscando, mas volta e meia ela olha para cima. Para onde? Para cima. Por que ela olha para cima? Porque tem quem lá em cima? Quem está lá em cima? O gavião. E a mãe cisca, mas o pintinho é tão miudinho que ele não pode comer um grão grande. Ele vai comer uma formigazinha, ele vai comer um besourrozinho, ele vai comer uma pedrinha bem pequenininha, porque ele é novinho, ele saiu poucos dias já andando ali. E sempre no meio da pintaiada, sempre tem um lerdinho que fica para trás. E quando ele se perde, o que é que ele faz? Ele pia. E quando ele pia, o que é que acontece? A mãe está com os filhos, o que é que ela faz?
ela volta e vai atrás. E sempre ela está olhando para cima, porque tem um inimigo que não vacila. O vacilo que ela der é fatal. E quem é o inimigo? O gavião. O gavião. Principalmente o peneirador. Aí o que é que acontece? Volta e meia a galinha olha para cima. E volta e meia o gavião peneirador está na área. Para querer fazer o quê? Tragar. Mas quando a mãe se sente ameaçada, que ela vê que ela vai perder o seu filho para o gavião, os pintinhos correm. O que é que a mãe faz? Não, o que é que ela faz? E coloca aqui debaixo. Por que ela coloca os filhos ali debaixo? Assim é Deus comigo e contigo. Satanás quer acabar com a tua vida, quer acabar com a tua família, quer acabar com a tua moral. O diabo vem com a fúria para acabar. Aí Deus abre as asas dele e te coloca debaixo e diz: vem aqui, Satanás, toca que eu quero ver, porque você está protegido debaixo das asas do Onipotente. O diabo não vai te tocar, porque você está debaixo das asas do Onipotente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia! A tua alma estava presa como um pássaro num laço, mas o laço, e tu fica de pé para me orar por tu, por favor, com permissão do pastor presidente. Diga para o teu irmão: sabe por que tu está aqui? Sabe por que tu está aqui? Porque o laço quebrou. Porque o laço quebrou. Não, dá uma olhadinha para ele, olha bem na bolota dos olhos dele, diga assim: tu sabe por que tu está Sabe por que tu aqui? está aqui? Porque o laço O quebrou laço quebrou. e tu escapou. Escapou. Porque se o laço não quebra, tu não tinha se escapado. Aleluias! Oh, Aleluias! eu vou entregar uma palavra profética a quem quer segurar ela. Oh, aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim: receba o livramento de Deus. Tu está no culto, diga: tu está aqui no culto. Está aqui no culto. Mas Deus está livrando e guardando alguém da tua família. Receba esta palavra profética que está saindo dos meus lábios. Tem livramento de Deus para a tua família. Tem livramento de Deus para o teu marido. Tem livramento de Deus para o teu filho. Tem livramento de Deus para a tua mãe. Tem livramento de Deus para o teu pai. Tem livramento de Deus para o teu parente. Receba esta palavra. O laço quebrou e nós o escapamos. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração. Oh. Aleluias! Oh, aleluias! Antes de eu orar, eu quero perguntar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Eu não estou falando amanhã, eu estou falando hoje. Tem alguém para Jesus aqui? Moço, eu quero ser crente hoje. Não é mudar de religião, é aceitar, é confessar. É dizer: Jesus, eu estou aqui, eu quero ser uma nova criatura. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém? Tem alguém que quer? Pregador, eu estou afastado, quero voltar. É o dia propício, a noite é hoje. Tem alguém? Se tiver, venha que eu vou orar por você também. Tem? Para Jesus escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. E ser uma nova pessoa na pessoa de Jesus. Tem alguém para Jesus? Está afastado? Quero voltar. É a noite propícia. Aleluia. Eu quero retornar à casa paterna. É hoje. Filho pródigo, receber anel, roupa nova e calçado. Quer? Aleluia. Se quiser, venha que eu vou orar agora. Se não há, que Deus te abençoe. Coloca a mão no coração. Querido Deus, eu estou orando pela tua igreja, Senhor.
Eu estou orando pelos teus filhos. Eu estou orando por livramento. Que o livramento virá da tua parte. Eu estou orando agora. Os irmãos que estão viajando na estrada, ou os que estão fazendo viagem aérea, ou viagem marítima, ou viagem terrestre, eu te peço livramento, guarda, livra e protege os teus servos que vão sair daqui desta casa de oração, e vai em direção à tua casa, guarda também. Os teus filhos que vão trabalhar, guarda também os irmãos que trabalham na força de segurança, guarda, livra e protege. Se por alguma eventualidade Satanás armou algum laço para acabar ou destruir a vida de alguém, eu digo a você que o laço quebrou e a tua alma escapou. Tem livramento de Deus na tua casa, tem livramento de Deus na tua família e tem livramento de Deus na tua vida. Se Deus é por nós,